No penúltimo dia de entrevistas com os candidatos a prefeito de Porto Alegre, eu recebo aqui no estúdio Júlio Flores, do PSTU. Natural de São Borja, é formado em Ciências e Matemática pela PUC. É professor nas redes municipal e estadual. Foi diretor do Sindicato dos Bancários aqui na capital. Já disputou 10 eleições como candidato a vereador, prefeito, deputado, senador e governador, mas nunca se elegeu. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem. Obrigado pela presença. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Pergunta básica que eu faço para todos. Por que está movido a ser prefeito de Porto Alegre? Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o SBT pelos seus 35 anos. Parabéns a todos os funcionários, diretores, enfim, todos aqueles que constroem, né, esse trabalho que vocês fazem. Obrigado. E que respondendo, então, na verdade, assim, nós temos queremos construir um governo socialista dos trabalhadores em Porto Alegre, primeiramente para fazer uma grande campanha de mobilização popular para colocar para fora o Temer, né, colocar para fora todos aqueles que estão envolvidos nos ataques aos trabalhadores, né, e na corrupção a nível nacional. Nós não queremos nem Temer, nem Dilma, nós queremos um governo socialista dos trabalhadores a nível nacional para poder mudar o país e assim mudar a situação dos trabalhadores em cada cidade, né, e por isso ter consequências aqui no Rio Grande do Sul, né, e em Porto Alegre particularmente. Por isso, o nosso governo socialista dos trabalhadores, nós queremos construir apoiado nos conselhos populares. O que é isso? Os trabalhadores nas empresas, nos locais de trabalho, nas escolas, nas vilas, nos bairros populares, elegem delegados, trabalhadores, que vão compor, junto com o governo eleito, né, inclusive indicando e destituindo, né, os secretários do município. Então será um governo dos conselhos populares da cidade, que vai tomar medidas a favor dos trabalhadores, como, por exemplo, um grande plano de obras públicas que construa hospitais, moradias, escolas, obras de infraestrutura e saneamento básico, né, para mudar a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, né, gerar milhares de empregos na capital. Sobre segurança pública, nós temos uma pergunta de um espectador. Hoje está um dia especial, né? Um dia em que uma gota d'água, o que aconteceu ontem, acabou derrubando, causando a demissão do secretário de Segurança Pública do Estado. Vamos à pergunta, por favor. Candidato, qual é a sua proposta para a segurança pública? A nível municipal, eu tenho feito aqui a pergunta que eu faço também a todos os candidatos. A questão das guardas municipais que podem agora, há 2 anos já podem ser armadas com poder de polícia e ajudar a brigada nessa segurança, ser parceira da brigada na segurança pública. Há alguma resistência para que isso seja implementado? Questões políticas, questões militares, enfim, o senhor acha que isso é viável caso o senhor seja eleito? Não, esse é um problema nacional e estadual, não é só do município, né, em primeiro lugar. E mais do que isso, eu acho que o problema da violência tem muito a ver com a miséria existente no país, né? É um produto do capitalismo. O capitalismo coloca as pessoas na miséria, né? E ficam as pessoas, os jovens, né, especialmente, ficam reféns aí, não vão à escola, ficam reféns do tráfico, né? E a nossa primeira discussão que nós queremos fazer é justamente a legalização das drogas, porque aí tiraríamos do controle e desarticularíamos o tráfico, colocando o tema das drogas como um tema de saúde pública, em primeiro lugar, né? E essas tragédias aí, muito certamente, poderiam diminuir drasticamente. E, nesse sentido, uma outra medida é a desmilitarização e a unificação das polícias, tá? E essas polícias controladas pela própria população, elegendo os chefes, os delegados, né, e controlando diretamente a sua atividade. Então, nesse sentido, o município não pode resolver tudo, mas ele pode se mobilizar e pode organizar os trabalhadores para fazer mudanças importantes na questão da segurança pública, que, aliás, é uma tragédia, né? Tudo isso que está acontecendo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e no Brasil, né, é produto disso, da violência, né, produto da miséria das pessoas, que nós precisamos justamente, se a gente consegue estruturalmente fazer mudanças substanciais na vida das pessoas, né, nós desarticulamos o tráfico. Nós estamos vendo diariamente o tráfico se fortalecendo por causa do tráfico de drogas, por causa do comércio de drogas e o alto consumo de drogas, entre elas a maconha e outras drogas tantas. Deixa eu te perguntar, o senhor falou que é a favor da legalização das drogas. O álcool é legalizado. O governo é altamente tributa de forma muito alta o consumo de álcool. As pessoas cometem já barbaridades no trânsito, crimes motivados pelo álcool. Se liberar mais as drogas, não vai agravar a situação?
Eu acho que não, porque, na verdade, isso precisa ser encarado, mesmo o consumo de álcool, por exemplo, precisa ser encarado como um caso de saúde pública, né? E com a liberação e o controle do Estado sobre isso, né, as pessoas que são os usuários, né, poderiam ter uma vida controlada, um consumo controlado, encarado desde um ponto de vista da saúde pública. Mas isso tem que partir do cidadão, não do Estado obrigar isso. Não, eu acho que sim. Tem que ser do conjunto da população e é uma responsabilidade dos governos. Falando em educação, suas propostas para a educação municipal. A rede não aumentou em 10 anos, 2005, 2014, praticamente estagnou. Foi construída uma escola a mais no município, de acordo com o anuário da prefeitura. O que o senhor acha que pode fazer, que está ao seu alcance com o orçamento que o município detém? Em primeiro lugar, eu acho que a prioridade tem que ser a educação infantil, né? Colocar todas as crianças que não estão na escola, né, dar garantia para que elas estejam lá. E são milhares, né? São muitas pessoas que estão fora. Em segundo lugar, é preciso fazer uma rediscussão de todo o projeto entre os meus colegas, né, e a comunidade, de construir um projeto que realmente esteja a serviço, né, da maioria da população. Porque hoje, infelizmente, o conjunto da educação no país está a serviço da formação do quê? De mão de obra barata, né? De pessoas que, com uma formação menor, não têm acesso, né, a profissões de nível superior, né? E poucos, muito poucos, na educação municipal chegam e são heróicos e nos orgulhamos do nosso trabalho e dessas pessoas no ensino superior, né? Então, acho que é preciso haver um grande debate e construir um projeto global, né, que sirva aos trabalhadores. E na questão, eu acho que é uma questão importante, lembrando aí sobre a educação infantil, nós queremos que as creches, né, atendam 24 horas, porque muitas mães, muitos pais precisam disso, né, porque trabalham à noite. Então é preciso que a gente tenha esse processo todo aí. Saúde. A saúde é um caos, né? Pois é. E a questão dos postos, porque normalmente as pessoas não têm, a maior parte da população não tem acesso à medicina preventiva, que é o ideal, saber como se alimentar bem, como tomar uma água de qualidade, que também não temos em Porto Alegre nos últimos 3 meses, a água está fedorenta e está com um gosto horrível, amenizou, mas não solucionou ainda. Né? Depois, se eu quiser falar sobre isso, eu quero saber a sua proposta. A saúde vem de várias fontes, né? Como se comportar, como não consumir muito sal, muita gordura, muito açúcar, se alimentar direito, enfim. A população precisa ser educada para a educação. Não é só uma questão de saúde que vai remediar, mas sim de prevenir. Os postos vivem entupidos, os hospitais também. Qual a sua proposta para tentar reverter esse caos aí? Na verdade, a questão da educação é relativa, né? Porque, em primeiro lugar, nem sempre as famílias conseguem comprar um alimento adequado porque não tem dinheiro, né? Então, essa situação da pobreza, e existem milhares de pessoas assim na nossa capital, né? Tem que ter uma mudança na sua própria vida, tem que ter geração de emprego. E o nosso plano de obras públicas vem nesse sentido, que a pessoa, ao mesmo tempo que ela constrói a sua casa onde ela vai morar, ela tem um trabalho e poder sustentar a si e a sua própria família. Então, esse seria, digamos assim, a coisa mais estrutural. Por outro lado, é preciso ampliar a rede, sem dúvida nenhuma, mais postos, né? E mais do que isso, eu acho que nós temos que ter, nesse processo, né, os postos de atendimento 24 horas, diminuir as filas, tem que ter uma estratégia nesse sentido, né, e garantir a atenção básica, em primeiro lugar, e, por outro lado, criar uma rede complexa que possa atender as pessoas com, pelo menos, as consultas não demorem mais do que uma semana. E esse é um processo estrutural, que precisa muita grana, né? Por isso, nós propomos para resolver... Tirar dinheiro de onde? Como é que faz? Para ampliar, já tem um básico que é aplicar. Tem que aplicar aquilo que é justo e que é necessário, né, para a saúde. Mas nós podemos arrecadar mais. Nós podemos, por exemplo, aumentar o IPTU para os grandes, né, isentar para famílias que tenham menos do que 3 salários mínimos, né, e garantir um aumento progressivamente para que as grandes propriedades urbanas, né, tenham uma taxação, especialmente aqueles que usam para especulação, né, superior, de tal maneira a arrecadar mais dinheiro para poder investir na saúde, na educação, em todas as áreas. Por outro lado, também é possível a gente construir uma mobilização popular e suspender o pagamento da dívida com o governo federal e os bancos, né, porque aí nós podemos arrecadar mais dinheiro para poder investir
na saúde e na educação. E acabar com as isenções fiscais, né? Onde é que E tem outro aspecto importante. Sim. Na saúde, eu acho que houve um processo de privatização e terceirizações, né, que rouba o dinheiro público para as empresas privadas. Então, nós precisamos acabar com isso e ter um controle absoluto por parte do município e da população, através dos conselhos populares que nós propomos. Olhando para a China, para a Rússia, para a Coreia do Norte, para Cuba, esse modelo socialista ainda é viável? Aquele lá não, nunca foi, de fato. Né? Qual é a diferença? A diferença é que os conselhos populares, por exemplo, né, seriam aqueles que governariam a cidade. É isso que nós queremos na nossa capital. Ou seja, não tem cargo perpétuo, né? Então, a cada momento que um delegado, um conselheiro, né, é eleito, ele pode ser, ao mesmo tempo, destituído pela sua própria Assembleia. Então, a cada reunião, digamos que seja mensal, né, a cada mês pode ir um diferente, uma pessoa diferente, com propostas diferentes. Um processo dinâmico na nossa cidade, em que as pessoas não acumulem cargos e não enriqueçam com isso. Aliás, esse regime, a nível do Brasil, né, é muito podre, porque essa gente ganha muita grana, né? Um deputado aí tem 30 mil reais. Nós achamos que um deputado, um vereador, o prefeito, né, deve ganhar apenas, né, um salário compatível com as necessidades de um trabalhador, como um professor. Por que tem que ganhar mais do que um professor ou do que um operário? Isso acaba atraindo muita gente interessada já nas benesses do que nos compromissos. Sim, torna-se um atrativo para a acumulação de capital. Aventureiros. Né? Exatamente, né? E estão cheios, né? Por isso que nós queremos tirar todos, né, e fazer eleições gerais no Brasil, né, para que a gente renove isso, porque o povo já está cheio. O povo está por aqui com esses políticos corruptos, né, que tomaram conta do Brasil, que nós precisamos tirar para construir um governo que seja verdadeiramente do povo, a serviço da maioria da população. Deixa eu lhe perguntar sobre transportes. Porto Alegre tem o ônibus, né, foi remodelado o sistema recentemente aí. As mesmas empresas passaram a vigorar, enfim, ficou tudo 6 por meia dúzia, né? A não ser algumas regras novas aí. O que o senhor acha que pode aperfeiçoar, deixar o transporte mais barato e aumentar o acesso, fazer com que ele chegue às áreas mais distantes? Com certeza tem que ter uma mudança profunda aí. Nós propomos a estatização. Nós queremos que a Carris encampe todas as linhas. Né? Queremos retirar essas concessões que foram dadas às empresas privadas, que são amigos dos políticos dessa capital, né? E que ganharam essa concessão aí. Né? E nós queremos retirar isso e colocar tudo sob controle da Carris, sob controle dos trabalhadores, desses conselhos que eu me referi. E, nesse sentido, nós queremos criar uma tarifa social, ou seja, queremos reduzir a tarifa, né? Queremos, inclusive, que a população controle a qualidade, né? Que a prefeitura, através dos conselhos, encampe o transporte coletivo, né? E a gente possa reduzir a tarifa para todas as pessoas e, obviamente, planejar a longo prazo para que nós tenhamos um transporte adequado, de qualidade, que não seja um ônibus caindo aos pedaços, como a gente tem visto. E eu sou um usuário, quanto mais. Todos os dias eu me desloco para as escolas, para o meu trabalho, né? E ando na cidade de ônibus, né? E os rodoviários são nossos parceiros, são pessoas que nos tratam muito bem. O problema é que quem não nos trata bem são as empresas que querem só lucrar. Né? E aí nós queremos fazer uma mudança profunda nesse sentido. Temos só mais um minuto, eu quero que o senhor gostaria, por gentileza, que o senhor encerrasse falando sobre a questão da água. Há 3 meses Porto Alegre sofre com um problema sério na água. Pontos de captação da água, os pontos de captação, estão todos eles poluídos. Um projeto para se remodelar isso e colocar uma água mais de qualidade na casa do Porto Alegrense. O senhor já pensou nisso? Claro, com certeza, né? Eu acho que temos que tomar uma medida dura nisso aí. Suspender todas essas empresas que estão fazendo esse tratamento da água, né? Fazer uma investigação, coisa que não foi feita, né? Nesses casos que aconteceram, não houve fiscalização, né? E hoje a nossa água está desse jeito, né? Então é preciso que os conselhos populares, os trabalhadores e a própria prefeitura e os funcionários públicos municipais tenham um controle sobre essa situação e punir aqueles poluidores, né? Com pesadas multas, né, para que a gente possa arrecadar, inclusive, dinheiro para poder financiar um plano, né, de limpeza da nossa água. Candidato, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos.